Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramado por cada pessoa que irá ouvir esse podcast. Nós vamos hoje ler um texto que está lá em Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche e, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: Vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Depois da morte de José e do faraó da sua época, o povo hebreu foi escravizado pelo novo faraó. E este percebeu que o povo hebreu era muito forte e muito numeroso e resolveu que os homens que nascessem dos hebreus deveriam morrer. Pediu que as parteiras matassem todo menino hebreu que nascesse, mas elas desobedeceram a Faraó. Isso é contado no primeiro capítulo de Êxodo. O inimigo que encarnava o Faraó do Egito teve seus planos frustrados. O inimigo, o adversário, queria enfraquecer o povo de Deus, que a cada dia se tornava forte e frutífero. E por 3 vezes Deus frustrou seus planos. Todo plano que é contrário aos planos de Deus fracassa. Eu vou repetir essa frase. Todo plano que é contrário aos planos de Deus fracassa. A primeira tentativa de Faraó de controlar a multiplicação dos israelitas pelo aumento do trabalho deles fracassou. Quanto mais Faraó os afligia com trabalhos pesados, mais eles se multiplicavam e se espalhavam, porque era Deus que os fazia fortes e fecundos. Quanto mais o inimigo afligir você, quanto mais o adversário da nossa alma nos afligir com fardos pesados, mais estaremos fortes para vencê-lo. Deus tinha dado uma promessa a Abraão, que sua descendência seria como a areia da praia e como as estrelas dos céus. E Deus sempre cumpre as suas promessas. A segunda tentativa de Faraó de controlar a multiplicação dos israelitas também fracassou, porque as parteiras eram tementes a Deus e não obedeceram a Faraó, cumprindo o que está escrito em Atos 5, 29. Importa obedecer a Deus e não a homens.
O nome das parteiras eram nomes semitas, hebreus e não egípcios. E o fato de temerem a Deus fez com que elas se identificassem com os israelitas e não fizeram o que o faraó havia ordenado. A Bíblia diz que Deus foi bondoso com as parteiras, pois o que elas fizeram agradou o coração de Deus. E se agiram assim foi por temor ao Senhor e não a homens. E é fato que a segunda tentativa de Faraó de impedir a multiplicação israelita falhou por causa da ação das parteiras. E é fato também que Deus sempre colocará em nosso caminho pessoas tementes a Deus para nos ajudar em nossas lutas contra os faraós da nossa vida. E a terceira tentativa de Faraó de impedir a multiplicação dos hebreus foi impedida por Deus por meio do resgate de Moisés, ironicamente realizado pela própria filha de Faraó. Foi muita ironia. Às vezes Deus é irônico mesmo. Deus é tão irônico que o hebreu que mais Faraó queria matar acabou sendo criado em sua própria casa. O nome Moisés em hebraico era tirado das águas. Ele foi tirado do rio Nilo, mas foi ele quem tirou o povo de Deus da escravidão. O plano de Faraó para controlar a multiplicação dos israelitas tinha sido impedido por sua própria filha, quando ela resgatou Moisés das águas. As muitas águas que o adversário coloca para nos afogar são elas que nos salvarão dos impedimentos para que as bênçãos de Deus cheguem até nós. Desde o começo, o plano de Deus era que seu povo se multiplicasse e se fortalecesse, e que Moisés enfraquecesse o controle de Faraó sobre o povo de Deus. Em Jó, um texto muito conhecido, Jó 42, verso 2, a Bíblia diz que Deus tudo pode e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nós temos que acreditar nisso de todo o nosso coração. Não importa quantas voltas o mundo possa dar e o quanto a promessa está demorando para se concretizar. Às vezes, nós atrasamos a concretização da promessa por causa do pecado, da murmuração, da amargura, por causa de atalhos que resolvemos pegar. O povo poderia ter ficado 40 dias no deserto, depois que saiu das águas do Mar Vermelho. Mas ficou 40 anos no deserto por causa do pecado, da murmuração e da incredulidade. E aquela primeira geração não herdou a promessa por causa desses pecados, porque eles levantaram a ira de Deus. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque neles havia um outro espírito. Mas a nova geração, juntamente com esses dois homens de Deus, herdou a terra prometida, porque Deus sempre cumpre suas promessas. Não devemos pegar atalhos querendo, por nossas próprias mãos, resolver questões que cabe a Deus resolver. Não devemos murmurar, nem ficar com a alma e com os lábios cheios de amargura. Sejamos santos para continuar a beber as águas doces de Deus. Vamos orar para que a nossa fé aumente a ponto de remover qualquer montanha. Muitas pessoas ficam no meio da jornada porque não suportam as provações e aí acabam morrendo na praia depois de tanto nadar. Não pare no meio do caminho, meu irmão, minha irmã. Continue a caminhar no caminho de Jesus, porque Ele vai à sua frente. O que temos que crer é que todas as promessas de Deus para nós serão realizadas, porque não serão frustradas. Deus vai fazer
todos os arranjos necessários para que seus planos sejam cumpridos na minha e na sua vida. E podemos ver isso em várias situações da história universal. Podemos ver isso na história de Jesus. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, nos conta as artimanhas do adversário, agora encarnado em Herodes, para acabar com a vida de Jesus. Os planos de Herodes de matar o rei dos judeus não iriam frustrar os planos de Deus. E os magos desobedeceram ao rei, reconhecendo que o sonho que tiveram vinham do Senhor. E ao voltarem, depois de ter visitado Jesus, voltaram por outro lado para não ter que informar onde estava o Salvador. Depois Deus dá um sonho para José, para que saísse de Belém e fosse para o Egito. Tanto os magos como José e Maria foram desviados do caminho de Herodes pela mensagem enviada por Deus. Terminado o tempo de Jesus no Egito, José é avisado em sonho para voltar a Israel, mas voltam para uma cidade chamada Nazaré para se cumprir as Escrituras. Qual a conclusão que tiramos dessas duas histórias? Uma lá do Antigo Testamento e a história de Jesus, aqui no Novo Testamento. Que quando Deus planeja algo, o diabo pode tentar de todas as maneiras, com todas as armadilhas e ciladas, que os planos de Deus não se realizem, mas ele será frustrado, porque somente os planos de Deus serão concretizados. Há também a história de Jonas. Os planos de Deus era salvar a cidade de Nínive. Jonas não queria que os planos de Deus fossem realizados. E o que aconteceu? Deus mandou uma tempestade para que Jonas não fosse a Jope e depois providenciou um grande peixe para cuspir Jonas na praia, para que ele fosse cumprir a vontade de Deus em Nínive. E todo aquele povo tenha se arrependido e, obviamente, foram salvos, porque se arrependeram. Deus sempre controlou todo o universo e ele continua a controlar o seu povo e os seus propósitos para o universo e para a vida do seu povo sempre serão cumpridos. A chave para abrir o grande tesouro, para que Deus coloque em nossas mãos as riquezas que foram encobertas, é uma só chave. Nos colocarmos inteiramente nas mãos do Senhor, esperando e descansando nele. Difícil colocar o controle de nossas vidas na mão de Deus? Com certeza é difícil, porque a nossa tendência é querer controlar tudo e controlar todos. Sempre queremos controlar as nossas próprias vidas com as nossas próprias mãos, decidirmos as coisas e deixarmos Deus no papel de coadjuvante. Deixar Deus no lugar do carona e a gente vai dirigindo o carro e dá tudo errado. Mas se permitirmos que Deus dirija o carro da nossa vida, os planos dele para nós serão estabelecidos. Temos é que nos humilhar em suas poderosas mãos e fazer aquilo que ele já nos mandou fazer. Temos que tomar uma posição de fé e confiar com a certeza de que ele é fiel para cumprir suas promessas e com muita convicção sabermos que nenhum dos seus planos para nossas vidas podem ser frustrados. Não sejamos como Jonas, que fugiu da presença de Deus e quis agir por sua própria conta, por sua própria vontade. Se nós agirmos assim, grandes tempestades virão. Tenha certeza disso. Mas se você decidir fazer a vontade de Deus e se colocar inteiramente em suas mãos,
você verá a glória de Deus. Você vai ver Deus agir com seu poder e glória a seu favor. E todos os faraós e Herodes que se puserem em seu caminho serão aniquilados, porque o Senhor é grande e poderoso. Ele é o Deus de todas as batalhas e guerreará a favor daqueles que nele esperam e que nele confiam. A minha oração por mim e por você é que possamos confiar plenamente que Deus cumprirá suas promessas em nossas vidas. Minha oração por mim e por você é que possamos crer que o Senhor dos Exércitos destruirá todos os faraós e Herodes que surgirem em nossa vida, nos dando a vitória. Minha oração por mim e por você é que, a despeito de qualquer circunstância, possamos crer que os planos do adversário serão frustrados e que os planos de Deus para as nossas vidas serão estabelecidos. Essa tem que ser a nossa esperança. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.